Canto 13º. Estamos na segunda cornija do purgatório, a dos invejosos, que dá a impressão de ser quase desabitada. Virgílio pede, numa oração ao sol, a indicação do caminho a seguir. Passam vozes altas, lançando apelos em favor do amor ao próximo. Encontram eles, afinal os penitentes, sentados contra a encosta e sustentando-se uns aos outros, como os mendigos cegos que, nos festejos religiosos, esperam a esmola sem pedi-la, contando apenas com o efeito da exibição de sua miséria. Aproximando-se deles, Dante verifica que tem as pálpebras costuradas com arame e hesita em lhes falar sem ser visto. Encorajado por Virgílio, pergunta-lhe então por alguém latino. Responde o espírito de Sápia, que confessa ter sido invejosa e desejosa da desgraça alheia, tendo se arrependido só na última hora. Acolherá as preces que ele lhe fizer, em favor da abreviação de sua pena no purgatório. Chegávamos da escada, já ao final, onde a segunda vez é recortado o monte que, ao subi-lo, extingue o mal. Aí também o monte é contornado de uma cornija igual à precedente, sendo, porém, seu arco mais fechado. Não há uma lá, não lavoura aparente, na pista lisa, nem na sua nuca encosta, da cor bruta da rocha unicamente. Se esperarmos de alguém uma proposta, dizia o poeta, temo, em meu pensar, que muito atraso advirá dessa aposta. Depois, ao sol firme querendo o olhar, do seu lado direito ele fez centro, e, em torno dele, o seu esquerdo fez girar. Ó lume em quem a minha fé concentro, pelo caminho no qual me conduzes, dizia, me guia para o certo daqui dentro. Tu, o mundo, aqueces e sobre ele luzes, se outra razão contrária não houver, sejam-me sempre minha guia tuas luzes. Em pouco tempo, a 3 passos decididos, pronto, venceremos por certo querer. E eis, voando para nós, agora ouvidos mas não vistos, espíritos lançando para a mesa do amor convites fidos. A voz primeira que passou voando, Vinum nombo habent, falou alto, sem parar, e adiante foi reiterando. Nota, eles não têm vinho, foi o pedido da Virgem nas núpcias de Canaã, a Cristo, que aí realizou seu primeiro milagre transformando a água em vinho. E antes que essa voz, passando além, se apagasse uma a outra, eu sou Orestes, passou gritando, e não parou também. Nota, eu sou Orestes, foram as palavras de Pilades, apresentando-se para substituir seu amigo Orestes, condenado à morte. Fim da nota. Ó pai, que avisos, perguntei, são estes? Logo a minha uma outra voz mais basta, aquele amai de quem mal recebestes. Nota. Palavra de Cristo no Sermão da Montanha. E o meu bom mestre, este giro vergasta, o pecado da igreja, donde é aposto, senso de amor às tiras da vergasta. O freio deve ser ao som oposto. Tu também o ouvirás no meu pensar, antes que chegue perto do perdão ao posto. Mas fixa ao alto agudamente o olhar, e então verás da encosta à nossa frente, e, ao longo do sopé, gente a se sentar. Vi então, olhando mais atentamente, que as sombras lá sentadas vestiam mantos da mesma cor do rochedo envolvente. E, chegando ouvi entre tantos os seus rogos, Maria, ora por nós, e mais Pedro, Miguel, todos os santos. Não creio que haja em nosso mundo atroz homem algum que não seria pungido de compaixão pelo que ouvi após, porque, ao me aproximar, quando exibido o seu penar tive, em mudos recados, foi-me dos olhos grã pesar premido. Por vis cilícios os via magoados, cada um no outro a procurar sustento, e todos pela encosta sustentados. Assim levam os cegos em seu tormento, frente às igrejas e em súplica muda, um no ombro do outro apoia o mento, para que das gentes a piedade acuda, mas preste, não pela palavra cega, mas pelo aspecto que por si os ajuda. E como para o cego o sol não chega, assim aos pecadores de que eu falo, o céu seu resplendor também lhes nega, que as pálpebras lhes cose, para ocultá-lo. Arame, gavião bravio, se usa fazer para quieto conservá-lo, temendo cometer um desafio, por vê-los e falar-lhes sem ser visto, voltei-me ao conselheiro correntio. E ele, que o meu embaraço havia previsto, voltou-se e disse sem ser perguntado, fala, e sê breve, que serás bem quisto. Virgílio, donde pôde-se tombar?
dispor de encosto nenhum ser abrigado. E do outro lado estavam a sentar as sombrias tristes. E do outro lado estavam a sentar as sombras tristes. Da horrível costura presa, sua dor pingava devagar. Voltei-me a eles e, ó gente segura, comecei, de alcançar o alto lume, que é de vosso desejo só a procura. Que logo a graça as escumas consume da nossa consciência, para que claro possa nela correr da mente o flume. Dizei-me, caso vos for grato e caro, se há entre vós um espírito latino, bom lhe seria não ser de mim ignaro. Ó irmão, aqui qualquer um é citadino, de uma cidade só, mas hei entendido que na Itália vivera peregrino. Foi o que ouvi, alguém ter respondido bastante à frente de onde me encontrava, donde avancei por me fazer ouvido. Entre eles, esperar um demonstrava. Por mim, como? Se alguém me perguntar, como um cego ele o queixo levantava. Dante responde a uma pergunta imaginária com a observação de que os cegos procuram a atenção que desejam levantando o queixo. Espírito que afundas por te alçar, se foste tu quem me falou, disse eu, faz-te sabido por nome ou lugar. Fui de Siena, e com estes, respondeu, aqui depuro a minha vida ímpia, rogando àquele pelo favor seu. Sábia não fui, ainda que sápia nomeada, saber de outrem os danos, mais que a minha aventura me sorria. Para que não creias que eu te pregues enganos, ouve o exemplo da minha insanidade, quando descia já o arco dos meus anos. Estava em guerra, então minha cidade, perto de Cole, com seus disputantes, e eu rogava a Deus por sua vontade. Derrotados, em fugas, as infamantes caçadas, vendo-os submetidos, loucamente alegrei-me como nunca dantes. Tanto que levantei a cara louca, a Deus gritei, ora, já não te temo, qual fez o Melro por bonança pouca. Nota. É proverbial na Itália a estação do Melro, que saiu do ninho confinado em passageira bonança. Paz, enfim, desejei com Deus, no extremo de minha vida, e ainda não teria sido encurtada, pelo que aqui eu gemo. Minha dívida, sem a ajuda pia que deu, nas preces suas me recordando, Pier pertinaio, para minha alforria. Mas tu quem és, que andas indagando, com os olhos soltos, nosso triste estado, como suponho, e falas respirando. Mas por encanto, voltarei, respondi, com o olhar vedado, mas por pouco, que rara foi a vileza de, com inveja, tê-lo a alguém voltado. Maior é o medo, que a mente me apressa, a pena que aqui embaixo cumpre a gente, tanto que aquele fardo já me pesa. Nota. Dante diz que voltará, depois da morte, para cumprir esse seu pecado, mas por pouco tempo, por não ser invejoso, mais teme o castigo que cumprem os da cornija inferior, pois reconhece em si a culpa da soberba. Fim da nota. E Alamim, quem então estranhamente te trouxe aqui? Sim, da volta tu cresça. E eu? Foi este que aqui está silente. E vivo estou, e portanto a tua vez, ó alma eleita, hora é de me pedir que eu mova lá, por ti, os mortais meus pés. Ó, quão extraordinário isto é de ouvir, tornou-me. Isto é sinal que Deus te quer, pois tua prece é a que pode me servir. Rogo-te mais por teu maior querer, se pisares a terra de Toscana, de junto aos meus a minha fama erguer. Tu os acharás entre essa gente insana, que em Talomone pela saída para o mar confiaram na possibilidade de desviar os rios Diana e Talomone para transformarem-se em gentes do mar, almirantes. Fim da nota. E ainda mais perderão os almirantes. Canto 14. Ouvindo a conversa de Sápia com Dante, a alma de Guido del Duca pergunta-lhe quem ele é. Respondendo, Dante só descreve a posição geográfica de Florença, sem nomeá-la, o que desperta a curiosidade de outra alma presente, a de Ranieri da Calboli. Em resposta, Guido atribui a reticência de Dante à sua vergonha pelo descalabro dos costumes das mulheres florentinas e faz a Dante um longo relato dos grandes personagens de outrora. Retomando seu caminho, os poetas ouvem passar vozes no ar, como de trovões que citam exemplos de inveja castigada. Esse quem é? Que o monte a percorrer anda, sem ser por morte ainda liberto, e os olhos abre e fecha a seu prazer. Por morte ainda liberto,
e os olhos abre e fecha a seu prazer. Quem é, não sei, mas só não está por certo. Para que nos fale com brandura e gosto, tu lhe pergunta, que lhe és, está mais perto. Quem é, não sei, mas só não está por certo. Para que nos fale com brandura e gosto, tu lhe pergunta, que lhe estás mais perto. Dois espíritos, um contra o outro posto. Assim me comentavam com surpresa, e, para mim, depois alçando o rosto. Um deles disse, ó alma que andas presa em teu corpo, e caminhas para o céu, nos conforta e nos diz, por gentileza, de onde vens e quem és, que nos proveu tamanha maravilha, tanta graça que te acode, qual nunca aconteceu. E eu, por metade da Toscana passa um rio, que de Falterona escoa e em seu curso 100 milhas ultrapassa. De junto de Oa, dizer quem sou seria falar em vão, que ainda muito o meu nome não ressoa. Se bem entendo a tua exposição, falas do Arno, então me respondeu logo o autor da primeira indagação. E o outro, a ele, mas por que escondeu esta pessoa daquele rio o nome, como de portador de vil label? E ele, como quem preste um caso tome a si, tornou. Não sei, mas certo é o anseio meu, que pereça desse vale o nome, que desde o início, onde o monte é tão cheio, do qual o pelouro no fim se desprende, que poucos possam superá-lo, eu creio. Nota. Pelouro, nome antigo do cabo Faro, na Sicília, que pensava-se ter estado antigamente ligado à península italiana. Fim da nota. Até onde para restaurar se rende o que o céu sempre enxuga da marinha, que pro fluxo dos rios após descende. A virtude é enjeitada qual daninha serpe, por todos, ou por daninha serpe, por todos, ou por desventura da terra, ou mal-querer que os desencaminha. Donde tem tão mudada a sua natura, do triste vale a povoação abjeta, como se Circe a tivesse em sua cura. Nota. Circe, famosa maga da Odisseia que transformava seus amantes em porcos. Fim da nota. Entre porcos, mais dignos de boleta que de alimento para consumo humano, seu primo curso o pobre rio enceta. Cães encontra depois, descendo ao plano, que rosnam mais do que a sua força possa, e, enfim, lhes torce a cara, e segue o fano. Sempre descendo, à medida que engrossa, lobos tornarem-se, esses cães comprova, essa maldita e desditosa fossa. Chegando após até a mais funda cova, ela encontra raposas tão astutas que vencem de armadilhas toda a prova. Não calarei por evitar escutas. E, aquele, bom será se isto lembrar, que me prediz. Aquele é Dante. Fim da nota. Vejo o teu neto caçador tornar-se desses lobos na margem altiva do fero rio, a os aterrorizar. Nota. Florença. Fim da nota. Vendo deles a carne ainda viva, depois abate-os como velho gado. Muitos da vida e, assim, da honra priva. Da triste selva sai ensanguentado e a deixa tal que, até dentro em 1000 anos, não voltará ao seu primeiro estado. Como, ao anúncio de penosos danos, aquele que o escutar, turba-se o rosto, donde que venham agressões ou enganos. Assim, o outro que estava a ouvi-lo posto, vinha entristecer e conturbar-se todo, ao discurso entender a si proposto. Pelas palavras de um, e de outro modo, curioso de seus nomes conhecer, os inquiri, rogando com denodo. Estás querendo ora me convencer? O que falar então recomeçou. Ah, o que negaste a mim, te oferecer? Mas, pois, que em ti reluza, Deus optou. Tanto a sua graça, não serei esquivo. Guido del Duca, então saibas quem eu sou. Nota. Guido del Duca, de quem pouco se sabe, fora juiz. Fim da nota. Fui, na inveja, tão árdego e impulsivo, que em minha cara, ao ver do outro a boa sorte, verias da inveja o livor ostensivo. Minha semente, essa palha me sorte. Ó, gente, por que teus desejos pôr onde exclusão pretendes de consorte? Nota. Exclusão de consorte é a proibição do acesso de parentes a cargos públicos. Fim da nota. Este é Rinieri.
É este a glória e o honor da família dos Calboli. Ninguém tornou-se herdeiro, mais do seu valor. Nota: Rinieri, da família dos Calboli, de Forlì, foi político e guerreiro nas lutas entre guelfos e ghibellinos na cidade de Parma e Forlì. Fim da nota. Não só sua estirpe falta está do bem, do pó ao monte, e da marinha ao reno, mas do essencial ao vero e ao bom também. Que entre esses marcos todo o espaço é pleno, de serpes venenosas que muito tarde se extinguiriam, só por cultivo ameno. Onde o bom Lísio e Arrigo Mainardi, Pier Traversaro e Guido de Carpigna, que Romanha mais não se abastarde, quando em Bolonha um outro Fabro aninha, quando em Faenza um Bernardim de Fosco, gentil rebento de simples graminha. Não te surpreendas com meu pranto, ó tosco, ao recordar Guido da Prata, quando ele e Daso Ugolin viviam conosco. Federico Tignoso com seu bando, e os Anastágio, e a casa atravessara. A uma outra gente sucessão faltando. Damas e paladins, afãs ou rara folga, inspirando amor e cortesia, quando a gente ainda má não se tornara. Bretinoro, fugir te valeria também, pois foi-se a tua família vera e mais gente a escapar da felonia. Bem faz bagna cavalo, que não gera, e mal faz castrocaro, e, pior, cônio, que, a criar condes tais, se destempera. Bem farão os pagani, que o demônio deles se irá, mas não por isso puro conservarão seu velho patrimônio. Ó, Ugolin de Fantolim, seguro é o teu nome, a faltar quem mais o ostente, que possa, ao mal fazer, torná-lo obscuro. Ora vai, tosco e o gosto me consenso, me oprimiu a mente. Nota: desses personagens faltam notícias importantes. Percebíamos que nos sentiam andar as caras almas e que, assim calando, faziam-nos no caminho confiar. Sós tendo então ficado, nos adiantando, como um brusco corisco que o ar fenda, passou uma vez por nós, alto falando. Nota: Guido del Duca se despede os poetas. Retomando o caminho, ouvem vozes tonitruantes. Fim da nota. Matar-me-á qualquer que hora me prenda, e fugiu qual trovão já esvaecido, ao ocorrer que a sua nuvem se renda. Nota: palavras de Caim a Deus logo após matar Abel. Fim da nota. Tão quão essa voz sumiu de nosso ouvido, veio passar outro agudo fracasso, a modo de ribondo repetido. Aglauro eu sou, que me tornei molaço, e eu, para me aconchegar ao meu poeta, movi à direita, e não à frente, o passo. Nota: Aglauro, filha do rei de Atenas, quis, por inveja, impedir os amores de sua irmã, Erce, com o deus Mercúrio, que a transformou em pedra. Ovídio, Metamorfoses. Fim da nota. Já, toda a voz tendo restado quieta, disse-me: foi aquele o freio antigo, que ao homem deveria fixar sua meta. Mas vós bicais a isca, e o inimigo, agarrai-vos co o anzol, que vos atira, pouco valendo então freio ou castigo. O céu vos chama, e a vossa volta gira, mostrando-vos a sua beleza eterna, e o vosso olhar somente a terra mira, pois vos castiga quem tudo governa. Canto 15. Aproxima-se o fim do dia e Dante vê aparecer uma luz intensa. É o anjo que lhes indica a subida para a terceira cornija, a dos iracundos, mais suave que a anterior. No caminho, terceira cornija, a dos iracundos, mais suave que a anterior. No caminho, Virgílio diz a Dante que, ao contrário dos bens terrenos, os bens celestes não diminuem ao serem repartidos entre mais indivíduos. Agora, os exemplos de mansuetude, a virtude oposta ao pecado da iracúndia, são apresentados como cenas reais acontecendo. Na primeira, é a Virgem reencontrando com doçura no templo, sem repreendê-lo, o menino Jesus, que sumira de seu controle. Depois, Pisístrato, rejeitando a ira de sua mulher contra o homem que lhes abraçara a filha. Em seguida, a cena de Santo Estevão sendo apedrejado e pedindo a Deus perdão a seus agressores. Prosseguindo, os poetas encontram densa fumaça. Quanto até se esgotar a hora terceira, desde a alva, cumpre o seu rodar a esfera, qual de incessante infantil brincadeira.
tanto o curso do sol tinha de espera para até o poente completar seu prazo, e aqui meia-noite era. Nota. Tanto faltava para o sol terminar seu curso quanto ele havia percorrido desde o começo do dia até a hora terceira, 9 horas da manhã. Faltavam, portanto, 3 horas para o pôr do sol no purgatório. Fim da nota. Seus raios nos feriam de frente e raso, pois tanto contornáramos o monte que direito seguíamos para o ocaso. Quando senti que me pesava a fronte pelo clarão, maior que o precedente, e o assombro ante a incerteza de sua fonte. Donde as mãos levantei rapidamente para sobre as celhas, qual viseira, até-lhe efeito limitar tão afligente. Como quando, da água ou de um espelho, o raio salta para a oposta parte, para lá subindo de modo parelho. Ao que desce, e como este se disparte, do fio do prumo, na mesma medida, como nos mostram experiência e arte. Nota, o que Dante chama cair da pedra é o prumo. Quer dizer que o raio refletido forma, com a vertical, um ângulo igual ao formado pelo raio incidente, com o plano horizontal. Fim da nota. Tal pareceu-me, de luz refletida, posta-me à frente, o estorvo parecer, do qual eu tive a vista então fugida. Que é isso, pai? Do qual tanto se quer barrar, não posso que seja bastante, disse eu, e sinto para nós se mover. Que ele ainda te ofusque e não te espante, tornou-me o anjo do céu que se apressura a convidar para que suba-se avante. Logo o efeito para ti, de tal figura, molesto não será, mas prazeroso, quanto a sentir, já te dispôs natura. Ao alcançarmos o anjo venturoso frente a uma escadaria menos penosa que as outras. Aqui entrai, disse amistoso. Acompanhou-nos a harmonia ditosa, beate misericordes, e o conceito, depois expresso, tu que vences, goza. Subindo sós, depois expresso, tu que vences, goza. Subindo sós, meu mestre e eu, o jeito imaginei de, juntos, caminhando de sua palavra, adquirir bom proveito. E a ele então voltei me perguntando, que entendia de romanha alma eminente, exclusão e consorte mencionando. E o mestre, de sua culpa o dano sente. Aquele e a quem no mesmo caso esteja ele adverte, que após não se lamente. Porque de um bem comum que alguém deseja, repartido, de um tanto ora o Senhor já tem, e dos restantes teme a inveja. Mas se fosse levado só para o amor da esfera superior, nosso querer, não teríamos no peito tal temor. Lá, por quantos mais nosso se disser, mais cada um vai possuir de bem, por caridade a mais no claustro arder. Nota. Um bem terreno distribuído entre muitos desperta inveja em cada um deles, mas uns o alimentem com sua caridade. Fim da nota. Satisfação nenhuma me provém, tornei, de mudo não me ter mantido, pois recolho mais dúvidas também. Como admitir que um bem, distribuído entre mais donos, torne os ricos mais que se fosse por poucos possuído? E ele, é porque nas coisas terrenais, ora, tão só a tua mente se atém, que colhe trevas das luzes reais. Aquele imenso e inefável bem que está lá, assim corre ao amor, como a lúcido corpo raio vem. Nota. Deus distribui amor às pessoas capazes de recebê-lo, assim como a luz incide preferencialmente nos corpos polidos, mais capazes de refleti-la. Essa bela imagem não corresponde, infelizmente, às nossas leis da física. Fim da nota. Tanto se entrega quanto acha calor. Quanto mais caridade assim se estende, sobre ela cresce o eterno valor. Quanto mais gente lá em cima se entende, mais há para bem amar, e ama-se mais, tais como espelhos que um do outro esplende. Se isso não te convence, ora que vais encontrar Beatriz. Ela, a contento, te aplacará esta dúvida e outras tais. Volta, ora, para o restante, o teu intento, dos 7P, até que hajam sumido, que só se apagam com o arrependimento. Nota. O 7P que o anjo porteiro gravou na testa de Dante à entrada do purgatório. Fim da nota. Quando ia dizendo, já estou convencido, já chegado me via outro cordão, que ao olhar atento me deixou entretido. Sentia por uma estática visão, ora subitamente ser levado ao ver, num templo, em meio à multidão. Uma mulher no altar, com o cuidado meigo de mãe, dizendo, filho meu,
Por que conosco assim te has comportado? Nota. É a Virgem encontrando no templo Cristo, ainda que estava extraviado. Fim da nota. Não viste aflitos o teu pai e eu à tua procura? E como então calou, minha visão já desapareceu. E outra mulher, as faces se mostrou banhadas da água que, da iniquidade o despeito destila, que aguentou. Nota. É a mulher de Pisístrato, dizendo: se és tu o dono da cidade, que nomear pôs os deuses disputando, e onde reluz tanta genialidade? Pune, ó Pisístrato, o braço nefando que a nossa filha ousou ter abraçado, e o chefe apareceu, benigno e brando, respondendo com um jeito moderado: que faremos com quem nos desacata, se quem nos ama é por nós condenado? Vi gente acesa, após de ira insensata, um jovem lapidar no furor seu, um ao outro incitava: mata, mata. E o via até que olhos, janelas para o céu, rogando para o Senhor, em sua aflição, perdão aos seus verdugos desumanos, o semblante que pede compaixão. Nota. É a lapidação de Santo Estevão. Fim da nota. E, após volver minha alma aos dons humanos, que fora dela são os verdadeiros, reconheci meus não falsos enganos. Meu guia, que viu meus estirões primeiros, que faz quem do sonhar se desvencilha. Que tens? Disse. Que não sustens inteiros teus membros, mas andastes de milha, olhos, baços e pernas vacilantes, como de quem ebriez ou sono pilha. Nota. Corrida que se realizava todo domingo de quaresma em Verona e dava como prêmio um pano verde. Fim da nota. Ó Pai, tornei-lhe as visões que pouco antes tive, vou te contar, se ao ouvir-me aquieces. Tornei-lhe as visões que pouco antes tive, vou te contar, se ao ouvir-me aquieces, quando fiquei as pernas hesitantes. E ele: se tu sem máscara tivesses sobre o rosto, não me estaria vedrada a menor reflexão que me escondesses. O que tu viste foi porque te agrada abrir o coração à água da paz, que de sua eterna fonte é despejada. Não te indaguei, que tens, como alguém faz, que olha só para o olhar e mais não vê, quando desfalecido o corpo jaz. Mas perguntei por te dar força ao pé, como ao mandrião se incita ao voltar lento para a ocasião que um novo dia lhe dê, já andando para o poente, sempre atento, para além do que podia o olho estender-se, contra do ocaso o fulgor virulento. E eis, pouco a pouco, um grão fumo abater-se sobre nós, tão como a noite escuro. Dele, sem modo haver de defender-se, ficamos sem visão e sem ar puro. Canto 16º. Os poetas seguem caminho envoltos na densa fumaça e ouvem os espíritos dos iracundos invocarem o Cordeiro de Deus. Aproxima-se um espírito a Dante, maravilhado por vê-lo fender a fumaça ao se movimentar. Dante lhe confirma que está ainda de posse do seu corpo e pergunta se estão no caminho certo. Indaga-lhe depois sobre quem ele tenha sido em vida. É ele um lombardo de nome Marco, que diz ter conhecido a vida e agido sempre retamente, embora os costumes tivessem já se corrompido. De quem é a responsabilidade? Dos próprios homens, que não sabem usar o seu livre-arbítrio com a cumplicidade da Igreja que descuida do seu poder religioso para conquistar o poder político? Chegados aonde uma luminosidade indica a presença do anjo da terceira cornija, Marco se despede. Treva de inferno ou de noite deserta de toda estrela sob um pobre céu, das mais pesadas nuvens encoberta. Nunca me fez um áspero do tecido, como o fumo que lá nos envolveu. Até de abrir os olhos impedido, o bom mestre, acorrendo ao meu resgate, veio me oferecer seu ombro fido. E como cego que atende ao rebate do guia para não perder-se ou tropeçar em algo que o moleste ou até o mate, eu seguia pelo amargo e sórdido ar, ouvindo meu senhor que repetia: cuida bem para de mim não te afastar. E ouvi um coro de vozes que entendia: rogar por paz e por misericórdia ao Cordeiro de Deus, que a culpa expia. Sempre Agnus Dei, a entrada monocórdia, e tinha toda a voz um modo só, entre elas demonstrando sua concórdia. Mestre, é de espíritos mesmo esta mó que ouço? Indaguei, e ele: tu bem compreendes, da iracúndia eles vão soltando o nó.
E tu quem és que o nosso fumo fendes? E de nós falas quais de um diferente tempo do que calendas? E tu quem és que o nosso fumo faz de um diferente tempo do que calendas? E tu quem és que o nosso fumo fendes? E de nós falas quais de um diferente tempo do que em calendas ainda entendes? Foi o que ouvi. E o mestre então, prudente, responde, e dize que saber pleiteias, se este é o caminho que subir consente. Ó alma, disse eu, que aqui te galanteias para voltar bela para quem te fez. Segue-me e eu te direi tudo o que anseias. Irei composta por minha mercês, tornou, e se o olhar o fumo nos empata, nos terá juntos o ouvido em sua vez. E eu, este enfaixe que a morte desata, esta montanha subindo vou eu, chegando da infernal jornada ingrata. E, se Deus, em sua graça me acolheu, até admitir que eu suba para sua corte, de outro modo do que antes prescreveu. Não me escondas quem foste antes da morte. E se eu certo, para o lombardo fui e marco fui chamado, conheci o mundo e amei o ânimo reto, para o qual ninguém mais tem o arco voltado. Para subires, teu rumo está correto, respondeu ele, e rogo-te rezar por mim, chegando ao fim do teu trajeto. E eu, por minha fé, vou me empenhar no que pedes, mas ouve, eu me arrebento buscando de uma dúvida escapar. Que hora é dobrada pelo entendimento das tuas palavras que me tornam certo aqui, e alhures do meu argumento. O mundo todo está mesmo deserto da virtude qualquer, como disseste, e de malícia grave e coberto. Mas rogo que o motivo alguém me preste, para que o veja e o mostre aos outros, nu, do que ora o céu e ora o mundo se investe. Fundo suspiro lhe acabou num de pesar. Depois disse, ó irmão vivente, o mundo é cego, e dele é que vens tu? Vós toda a causa atribuis somente aos astros, como se tudo movido fosse por eles necessariamente. E se fosse em vós destruído o livre-arbítrio, e justo não seria o justo ser premiado, e o mal punido. O céu nossas tendências inicia, mas não todas, pois nos é dada a luz que o bem do mal distinguir propicia. E que ao nosso querer, livre dá jus a batalha com o céu, que, em luta dura, se bem se nutre e a vitória conduz. A maior força é a melhor natura, livres, sujeitos sois, só aquela cria, vossa mente, da qual o céu não cura. Logo, se o mundo agora se desvia, busque-se a causa em vós, que em vós se aninha. Para tal, agora te serei o guia. Surge da mão daquele que a acarinha, ainda antes de criá-la, a alma ilibada, que tal como inocente menininha, que, como chora, ri, não sabe nada, mas, movida por seu ledo fator, volta com gosto para o que lhe agrada. De pouco bem logo sente o sabor, e aí se engana, e a sua procura corre, se freia. De pouco bem logo sente o sabor, e aí se engana, e a sua procura corre, se freia ou guia não dobra o seu amor. Pela lei necessária que a socorre, e é necessário um rei que possa ver, ao menos da veracidade a torre. As leis aí estão, mas quem as vai reger? Ninguém. Cascos fendidos seu pastor não tem, embora possa remoer. Nota. Alude à lei mosaica que proíbe aos judeus ingerirem carne de animais que sejam ruminantes e tenham o casco bipartido. O seu senhor é o Papa Bonifácio VIII, que não tem essa última característica, mas tem a de remoer. A gente, então, que só vê o seu senhor cuidar dos bens que ela também deseja, deles também se passe sem pudor. Bem vês que o mau exemplo, esse é quem seja todo intento, do povo inverecundo, não que corrupta sua natura seja. Roma, que seu império fez jucundo, trada mostravam, a de Deus e a do mundo. O outro apagou, juntou-se a espada ao báculo, e por certo não adianta a nenhuma a outra força acrescentada, porque agora uma a outra não espanta. Se não me crês, considera essa espiga, que pelo fruto se conhece a planta. Na terra que os rios Pó e Adige abriga, virtude e cortesia era encontrada, antes que Frederico houvesse briga. Pode sem susto ser atravessada, agora por alguém que se intimida, pelo encontro eventual de gente honrada. 3 velhos, só lá guardam a esquecida antiga norma, lamentando o tardo apelo à sua almejada melhor vida. Conrado da Palazzo e o bom Gerardo, e Guido da Castel, que se nomeia pelos franceses o simples lombardo.
Nota: a Lombardia vivia em paz antes do imperador Frederico II ser combatido pelo Papa. Agora é impossível encontrar lá gente honrada, com exceção de 3 velhos, Camino e Guido da Castella, conhecido como o Simples Lombardo. Fim da nota. Pois a Igreja de Roma, que planeia ter em si 2 poderes confundidos, cai na lama e conspurca a si e a sua preia. Teus argumentos, tornei, são cabidos, e ora entendo também por que da herança foram os filhos de Levi excluídos. Nota: os sacerdotes hebreus, os levitas, não podiam ter bens terrenos. Fim da nota. Mas qual Gerardo esse é que a antiga usança ainda dizes guardar da extinta gente, na exprobação da atual intemperança? Que a tua fala me engane, ou que me tente, creio eu, tornou. Toscana a reconheço, mas de Gerardo não parece ciente. Por outro sobrenome o não conheço, salvo que o tome da sua filha Gaia. Deus esteja convosco, e me despeço. Nota: os comentaristas têm notícias poucas e contraditórias sobre essa Gaia, filha de Gerardo da Camino. Fim da nota. Que pelo fumo raia, já branquejar, pois eu devo partir, antes que em mim o olhar do anjo caia. Logo voltou-se e